Começando mais um Legado Podcast, eu sou Marcelo Campos e hoje nós estamos com a presença mais que especial, Jefferson Brasil, meu parceiro. Seja bem-vindo ao Legado Podcast. Gratidão total estar aqui participando com você, irmãozão. Muito obrigado pelo convite, agradecendo aí a todos os ouvintes que estão chegando, que vão chegar e que vão compartilhar ouvir, desse momento e assistir. Exatamente, cara, obrigado por aceitar o convite. Você sempre foi uma pessoa diferenciada, talentosíssima. Vamos falar um pouco da sua carreira de ator, da sua vida, né, irmão? Das suas conquistas. Veio da ZN, o Vidigal. Exatamente. A gente vai poder falar sobre isso, teus trabalhos musicais. A gente teve a oportunidade de trabalhar música junto. Sei do teu talento. Estamos na correria já tem um tempo, né, Marcelo? Já tem um tempo, graças a Deus. Graças a Deus. Seu lado de coreografar, de dança também. Um artista completo, né, irmão? Sempre fui teu fã. Pô. E é isso, muito obrigado por aceitar o convite do Legado Podcast. Eu que agradeço. Irmãozão, vou falar o seguinte. Vamos que Tô vamos. sabendo que tá com novidade na pista e vamos começar o programa. Falar um pouco aí enquanto tá na introdução. Isso daí vai ser um EP meu que eu tô pra lançar, chamado Preto X. De onde eu venho tem mais. É isso. Em primeira mão aqui pro Legado Podcast. Primeira mão. Ano bissexto, meu sexto sentido falou que ia ser diferente. Nada na vida se teme, se compreendemos, venhamos a ter bem menos. Tem vários que vão pra cadeia, vítima do ódio que você semeia. 27 anos na cela assistindo Mandela, não vou cair na sua teia. O sangue que corre na minha veia é o mesmo que escorre no chão. A mão que atira e tira várias vidas não pode reger uma nação. Já não sei mais o que é certo ou errado, mas os humilhados serão exaltados. Que se exaltam mostrando seu caráter. Sigo sem terno, vestido a caráter. Meu bonde é disposição, chega bem forte na cena. O roteiro é de ação, para mudar o sistema. Com ato de coragem, Malala conquistou medalha de liberdade. Em busca da sua verdade, tá ligado, né? Nos roubaram essa palavra, ainda não devolveram. Muitas coisas eles fizeram e claro que esqueceram. Quem bate sempre esquece, quem apanha sempre lembra. Lembra, lembra, então viemos cobrar. Então viemos cobrar. Então viemos cobrar, porque quem bate sempre esquece. Sempre esquece, né, Marcelo? Sempre esquece, porque irmão. quem bate sempre esquece. Então viemos cobrar. Então viemos cobrar. Então viemos cobrar, porque quem bate sempre esquece. Impressionante, sempre esquece. Porque quem bate sempre esquece. Então viemos cobrar. Mas pode ficar tranquilo que a cobrança é leve, hein? E vai vir a prestação. É desse jeito. Jefferson, já te falei, Jefferson. E Jefferson, me escuta. lembrando que nós por nós sempre. E a minha mãe me diz: estuda, meu filho, pra ser alguém na vida. Na infância essa foi a frase mais ouvida. Foi plácida de um povo herói que retumbante. Negro de origem real, de onde vem os diamantes. Da lama, sem fama, em busca da grana. Do ouro, da prata, eu quero as gramas. Do verde plantado, é só produto raro. Ao sol do novo mundo eu sigo iluminado. Idolatrando a velha guarda que fizeram história. E ver os seus risos lindos dos campos de vitória. Sei da minha trajetória, não posso desistir. Sigo na guerra até ver o meu povo sorrir. Cansamos de chorar, lágrimas de perdão. Cansamos de perder, resolvemos fazer. Agora é nós por nós, os pretos tão na voz. Tem vários que são contra, eu quero ver é pós. O que? Agora é nós por nós. O que? Os pretos tão na voz. Agora é nós por nós. Tem vários que são contra, eu quero ver é pós. Agora é nós por nós. Os pretos tão na voz. Aí, Marcelão, se liga nesse papo agora, hein? Dá o papo, irmão. Após a escravidão, em busca da liberdade, ainda vejo o irmão preto que não é de verdade. É preto pros amigos, é preto para as mina. Só não é preto de verdade quando tá por cima. Aí é foda, neguinho. Você perdeu sua origem. Melhor voltar no passado. Os antepassados já dizem. Agora é nós por nós. Os pretos tão na voz.
Agora é nós por nós, tem vários que são contra, eu quero ver é pós. Agora é nós por nós, vai. Os pretos tão na voz. Ei. Agora é nós por nós, tem vários que são contra, eu quero ver é pós. Se ligou? Que isso, hein? Em primeira mão aqui no Legado Podcast. Em primeira mão, tamo aí com Preto X, né, irmão? Preto X. De onde eu venho tem mais, Tem pode ter mais, né? certeza. Tem munição pra caramba aí, Tem né, meu munição, parceiro? tem soldado e a isso. guerra nunca para. Nunca para. Porra, que bacana, cara, tá ouvindo isso. A gente que já teve uma caminhada bonita ali no Negs, fazendo música, né, cara? Exatamente, irmão. Na verdade, tudo serviu de aprendizado, De né? aprendizado, de questões de, porra, ver o nosso potencial real, da onde a gente pode chegar. E eu fico muito feliz aí, cara. Porra, Exatamente. escutando. Poder estar compartilhando com você em primeira mão aí esse trabalho que vai sair já já também pra mim é super importante e muito bom. Muito bom. Vamos falar um pouquinho, cara, de como começou, como você se descobriu na arte, né? Na música, na arte em geral. Como é que foi, cara? Quando é que foi tua primeira escola? Como surgiu o Jefferson Brasil, irmão? Sim, irmão. Então, eu começo ali na Zona Norte, né? No meado ali da década de 90 ali. A gente sonhando em ter as coisas, né? Em ter um tênis melhor, em ter uma roupa melhor, em ter condições de estar comendo bem, de estar se alimentando. A gente foi em busca de conhecer, né? Na verdade, o mundo. E a gente vem da Zona Norte, você também de lá, e sabe que o quanto é difícil a gente que sai da Zona Norte ali, a gente ter uma oportunidade para estar vivendo da arte, para estar conhecendo a arte, né? Na minha época, assim, era uma época que as paradas ainda eram muito resolvidas no pessoal, né? Tinha até violência, mas não tinha tanta violência como hoje em dia. Então, a gente conseguia transitar ali na Zona Norte toda, né? A gente ia... Geral. Cria do Lins, mas ia no Mé, Engenho de Dentro, Vila Isabel, Grajaú, Tijuca, era tudo nosso. Então, foi assim que eu descobri a minha primeira arte, irmão. Foi indo pras ruas, assim, e eu vi a primeira roda de capoeira, assim, na minha vida, ali na Praça do Meia, e eu falei, caramba, cara, que parada interessante, né? Tem atabaque, que eu já venho, né? Minha família é do candomblé, então já vem com esse lance muito forte, assim. Eu vi o atabaque, o som do berimbau e tudo mais. Eu falava, cara, que interessante. E procurei saber como que eu fazia para estar me tornando um capoeirista. E comecei na capoeira. E logo em seguida que eu comecei na capoeira, nessa academia que eu fazia capoeira, eu encontrei com um amigo meu de infância, de um colégio que eu estudava lá no Meia, no ADN. E na época do colégio a gente só fazia merda, né? Exatamente. E aí a gente se encontrou depois de anos. Quando eu encontrei ele, o moleque tava praticamente o cover do Michael Jackson, mano. O moleque tava dançando muito. O moleque tava dançando muito. Como o moleque do tava... Michael Jackson, eu imaginei aqui o moleque dançando muito. O moleque tava deslizando pra trás, fazendo as paradas todas, que eu falei, cara, eu sempre sonhei em fazer isso também, eu gosto, né? Minha tia sempre botou a gente pra escutar, pra ver muito clipe do Michael. E quando eu encontrei esse meu amigo, eu falei, irmão, tô fazendo capoeira aqui, tu faz dança aqui? Pô, me leva contigo. Já tô aqui fazendo capoeira, vou fazer dança também. E aí eu comecei a fazer street dance, na época com o professor lá do Lins, o Guta Diala, que foi o cara que abriu as primeiras portas assim pra gente na dança e levou a gente para festivais. Foi quando eu realmente comecei a conhecer a fundo o que era o street dance, a dança de rua, o b-boy, o grafiteiro, né? Os elementos ali do hip hop. E conhecendo esses festivais, na época ainda tinha festival que era no metrô do Rio. Era muito interessante, assim. Hoje em dia a gente nem imagina, né? Sim, que já né, rolou cara? festivais de danças ali no metrô, na estação ali da Uruguaiana. E para mim era tudo mágico. Era um mundo novo que eu estava conhecendo da arte, né? Da capoeira, da dança. E tudo muito mágico ali, moleque querendo aprender. E eu vi que chegou um certo momento
que eu precisava expandir essa arte, esse leque de opções que a arte te dá, né? Que é isso que você falou. Eu acho que um verdadeiro artista, ele faz de tudo um pouco, né? Ele dança, ele canta, ele atua, ele escreve, ele tá ali também um pouco de diretor. Então, eu acho que o artista lá fora, ele é muito mais valorizado a esse ponto do artista geral. Aqui no Brasil, a gente ainda está tendo esse reconhecimento aos poucos, assim, mas você vê que já tem bastante visibilidade. Mas nessa época que a gente está falando, realmente era muito difícil isso acontecer. E eu busquei a capoeira, eu busquei a dança, eu andava de skate, né? A gente é ZN, né? ZN é tudo, a gente fala ZN na veia, né? Porque é tudo muito intenso. Você, ao mesmo tempo, você tá andando de skate, bicicleta, fazendo capoeira, daqui a pouco tu tá entrando no mundo do Sharpie, já fomos também do mundo do Sharpie, e realmente as coisas foram acontecendo assim. Além de eu ser pichador, depois eu consegui transformar isso em arte. Eu comecei a fazer grafite, eu trabalhei com um tempo também fazendo grafite. E quando eu vim para a Zona Sul, que era onde realmente eu descobri o meu lado ator, o meu lado realmente da arte cênica, foi quando eu vi que todo mundo lá na minha área estava tomando um caminho que não estava sendo legal. Os amigos estavam indo embora por causa de escolhas erradas. E meu pai e minha mãe foram morar em Minas. Eles estavam indo morar em Minas, né? No momento que meu pai rodou 30 anos na praça aqui como taxista, minha mãe 30 anos como costureira. Então viveram bastante tempo aqui nesse Rio de Janeiro massacrante, que você trabalha anos e anos e nunca é remunerado da forma certa, da forma que você trabalha, né? E meio que cansaram do Rio e foram viver uma vida mais tranquila em Minas. E na época eles falaram para mim: Jefferson, ou você vem com a gente e vive essa vida aqui em Minas, ou você fica no Rio, mora aí com a sua avó um tempo e faz sua vida, faz acontecer. E eu optei por fazer acontecer, fiquei aqui morando com a minha avó um tempo no Lins. E aí, conhecendo, né, eu trabalhava com a moda já. Nesse meio tempo, assim, eu fazia alguns trabalhos de moda. Eu comecei a trabalhar com moda com 11 anos. Eu fui num desfile do irmão meu, que eu tenho como irmão, na verdade é meu padrinho, Wanderson Brasil. Ele já era modelo, tudo mais. Aí ele me levou num desfile que ele ia fazer na Semana Barra Shopping, que hoje em dia é Fashion Rio. E aí eu fui para assistir, até porque foi numa época muito difícil para mim. Foi na época que eu tava largando futebol. O sonho do meu pai era que eu fosse jogador de futebol e eu segui durante um bom tempo. Joguei no Vasco Campo, joguei no Tijuca, tênis clube Salão. E meio que eu perdi um pouco da minha infância nessa época, que eu só estudava e treinava. E eu vi os moleques soltando pipa, eu vi os moleques jogando bola na rua. Chegou um momento que eu falei assim, cara, eu quero ainda viver isso aqui, não quero ter essa responsabilidade toda, não. E aí eu meio que abandonei o futebol, meu pai ficou chateado na época, mas ele depois entendeu que nem sempre é aquilo que a gente deseja, sim, o que está escrito ali e que Deus coloca na nossa vida. E eu larguei o futebol, aí eu tava ali meio que desacreditado de algumas coisas. Meu padrinho foi e me levou para esse desfile e eu fui, desfilei. Na verdade, até antecipei a parada. Ele foi para desfilar. Quando eu cheguei lá, conheci o Sérgio Matos, que é um cara incrível, que descobre vários talentos aí na moda. E aí ele me viu assim, ele já ficou encantado, falou assim, Wanderson, quem é essa criança? Tudo mais, ele é Você meu... tinha quantos anos? Eu tinha 11 anos, cara. Que experiência. E aí ele falou, quem é essa criança? E o meu padrinho na hora falou, cara, é meu irmão e tudo mais. E foi daí que o meu sobrenome se transformou para Brasil, né? Que o meu nome é Jefferson Eusébio Meirelles. E quando ele vira e fala que eu sou irmão dele, que ele me levou ali para conhecer, o Sérgio virou e falou assim, não, mas ele não vai ficar aqui só assistindo, ele vai desfilar agora com vocês. E eu lembro na época que era um desfile já muito revolucionário. O Sérgio sempre gostou de ser esse cara revolucionário, né? Ele botou um desfile na Semana Barra Shopping, né? No qual 80% dos modelos eram negros.
na passarela de um desfile. Então, ali eu já vi uma grande revolução como um jovem assim, ele me levou para um lugar que realmente a gente não era acostumado a ver. No Brasil, ainda mais naquela época, na década de 90, a galera, tipo, sendo o índice maior de modelos a desfilar naquele momento. E aí eu lembro que na época tava o Wanderson, né? Meu irmão, meu padrinho, que eu tenho como irmão, Walter Rosa, Sacramento de São Paulo, uma galera, tipo, negrada top da moda já. E eu ali no meio dos caras, né? Daqueles leões ali e aprendendo. Assim, eu sou muito grato, porque muita coisa eu aprendi muito cedo, né? Meu padrinho já me mostrou o mundo muito cedo. E aí, dali, eu desfilei com essa galera. E no dia seguinte, a gente fez um desfile também na Semana da Barra Shop, que era da campanha Diga Não às Drogas, no qual eu conheci um elenco também fabuloso. Tony Garrido, Nive Stelman, uma galera que na época era super top, assim, não só como ator e atriz, mas como cantor e cantora também, que estava envolvido com a arte. E eu lembro que foi num sábado e num domingo o desfile. Na segunda, o Serginho já ligou para minha mãe falando que queria que eu fosse modelo da agência dele, que na época era Elite, e que já tinha alguns trabalhos em vista para mim e tudo mais. E eu entrando naquele mundo, né? Tipo, cara, onde é que eu tô chegando, cara? E logo que eu entrei na moda, deu uma semana assim, do Serginho movendo lá os contatos dele, eu fui fazer Bisco Meu, que era a loja da irmã da Xuxa, da Solange Meneghel, com a administração da Xuxa também. E eu fui o primeiro modelo negro a fazer uma campanha para Bisco Meu. Quebrei esse paradigma de que isso, cara? Exatamente, que era uma loja realmente voltada para esse tipo de moda, né, da Barbie e do Ken, que é o padrão beleza, né? do mundo. Que era, né? Que era. Não tem isso. Não tem mais isso, graças a Deus. E eu cheguei ali quebrando essa barreira e fiz essa campanha da Bisco Meu. Logo em seguida, fiquei 2 anos sendo modelo exclusivo da Bisco Meu, fazendo desfile, campanha. Todos os trabalhos que tinham da Bisco Meu, eu estava envolvido. Cara, sensacional. A gente tá falando aqui, pô, de rodas de Sharpie, de encontros de capoeira, essa movimentação. O start, assim, na sua carreira, né, irmão? Com certeza, irmão. Foi ali que eu vi que... não tinha internet, né, cara? Não tinha essa pegada. Era corpo presente. Exatamente. Eu acho que não tinha nem Orkut, essas coisas ainda. Cara. Era muito difícil esse acesso e realmente a visibilidade que a gente tinha era o contato, né? Tipo, você tá ali presente e tudo mais. E talento, né? E talento, exatamente. E logo em seguida eu comecei a ver que a moda era algo que realmente mexia muito com a minha cabeça algumas questões, né? Porque a moda me ensinou muito. Hoje em dia eu me visto totalmente independente. Eu fiz meu estilo, o meu jeito de me vestir é independente da roupa ser cara ou ser barata ou ser original ou ser falsificada. Né? A composição vem de você. Exatamente. Entendeu? E quando eu aprendi a ser original, foi outra parada, né? E a moda me ensinou muito isso. Mas eu via algumas coisas na moda que me deixavam, às vezes, meio sem saber se era aquilo que eu queria realmente pra mim. Porque na época, tipo, a gente tá falando aí de 90 para 2000, uma época muito difícil para negro na moda. Eu via eu disputando trabalho com irmãos meus, amigos meus, que às vezes a gente saía da Zona Norte, próprio Pedro Caetano, Juninho do Vale, a gente saía da Zona Norte, às vezes com dinheiro contado de passagem para ir fazer um teste. Chegava lá, 500 negros para um só passar. E aí realmente isso não foi nem frustrando, mas foi realmente falando, cara, será que é realmente isso que eu quero viver, que eu quero estar passando? Tipo, de estar disputando um espaço com um cara que eu admiro também, que eu quero ver crescer. E eu já conhecia uma galera, né, que fazia teatro e tudo mais, o próprio Jonathan
Felipe, a gente já se encontrava muito nesses testes, assim, que eles, além de fazer teste para ator, eles faziam muito teste para comercial também. E eu encontrei o Jonathan e falei, pô, cara, sei que você é lá do Nós do Morro, do teatro. Quando tiver oportunidade de quem for de fora do Vidigal para estar fazendo inscrição e estar estudando lá, você tem como você me avisar e tudo mais? Aí eu dei meu contato para ele. Jonathan, qual o Jonathan? Jonathan Hoggs, sim, Luke John. Luke John. E aí, eu lembro que ele falou na época assim, cara, hoje em dia ainda só quem é do Vidigal que pode fazer teatro, mas pode ter certeza que quando abrir para quem for de fora, eu te aviso. E aí passou um ano, a gente se encontrou na festa do Marcelo do Gueto. Sim, Marcelo do Gueto fazia uns hip hop assim, e no qual a gente não se conhecia, não tinha aquela amizade, eu e o Jonathan, mas por ser uma galera que se admirava, sempre colava, ficava do lado ali e acabava puxando assunto. Aquela identificação da arte, né? Exatamente. Irmão? E aí eu lembro que ele falou assim, cara, vai abrir vaga para quem é de fora do Vidigal para fazer o Nós do Morro. Falei, pô, vou lá amanhã então, vou me inscrever. E aí fui eu, Pedro Caetano, e o meu padrinho Wanderson Brasil, que na época também a gente já estava meio que querendo conhecer umas outras vertentes da arte. Fomos lá, nos inscrevemos, fizemos o teste e passamos. Eu lembro que na época era muita gente para fazer o teste, Marcelão. E só iam ter direito a 50 vagas para quem fosse de fora do Vidigal. Apreensivo, graças a Deus, a gente passou no teste. E eu fiquei durante um ano fazendo um esforço que para mim foi muito válido. Eu tenho certeza que todo esforço que a gente faz é válido. E esse foi um dos esforços que eu fiz que foi muito válido, que era sair da Zona Norte todo dia. A aula era de segunda a sexta, eu saía todo dia da Zona Norte, 4 horas da tarde, para chegar na aula às 6, assistir a aula até meia-noite, às vezes meia-noite e meia, voltava, ia até a Praça General Osório para pegar o 457 para voltar para a Zona Norte. Às vezes chegava em casa 2 da manhã, 2h30, enfim, acreditando num sonho, acreditando no que aquilo poderia ser transformador para mim. E realmente foi, porque quando eu cheguei no teatro, eu comecei a ver uma galera despida, uma galera que te tratava por igual, que fazia questão de te ensinar, fazia questão de aprender também com você, que eu acho que a troca é o mais importante, né? Isso que a gente está fazendo aqui agora, a gente está trocando informação, a gente está trocando sabedoria. E quando eu cheguei no Nós do Morro foi exatamente para isso, para aprender e para trocar sabedoria. Eu já tinha uma bagagem da capoeira, da dança, e eu pude estar vindo a somar no Nós do Morro com a minha bagagem e ao mesmo tempo estar vindo aprender muita coisa, a não só interpretar, a estar tendo uma aula de percussão. Sim. Você é o cara que pode falar sobre isso. Porra, que bacana, cara. Mas assim, o Nós do Morro sempre foi uma escola de teatro que te dava uma vertente muito forte de arte, né? A gente estudava interpretação, história do teatro, percussão, cinema. Então, assim, a gente... Se você não quisesse ser ator, você ia sair dali um produtor, um diretor, um escritor. Então, eles te davam esse leque de opções, assim... Naquele coletivo ali, diversas funções, né? Expressão corporal, exatamente. Né? A gente tinha também aula de expressão corporal, aula de canto. A gente teve sempre os melhores professores, assim, sempre as pessoas tiveram Nós do Morro como um grupo de teatro, né? Uma referência muito forte. Então, as pessoas se doavam para estar indo ali dar aula, né? Grandes nomes, né, cara? Grandes nomes, tem exatamente. Atores aí como você, que a origem, o início foi ali, né? Exatamente. Temos aí a professora Leila, que é preparadora da Globo também, de voz. Temos o Johaine, que é um professor de expressão corporal, um dos mais bem conceituados que a gente já viu falar no teatro. Temos a Fátima Domingues também, que é uma professora de interpretação incrível. Então, assim, a gente teve o aprendizado com pessoas que realmente estavam ali dispostas a te ensinar e te oferecer o melhor. Que eu acho que a troca é isso, né? Você não só ensinar, mas você oferecer o seu melhor, né? Não é fazer ali
porque tá sendo pago ou porque tá sendo uma função que te delegaram, e sim porque você faz com amor, né? Você faz... Importante ter essa base forte. Olha os nomes que você falou dentro do grupo Nós no Morro, acreditando nesse projeto. Exatamente. Que surgiram também nomes, grandes nomes que já passaram por ali, que hoje estão atuando, né? Exatamente. Que atuam até hoje. Exatamente. Inclusive você. E vamos falar mais um pouquinho disso. Como que tá? Agradecendo sempre aos repercussores disso tudo. Guti Fraga, Zezé, Paulo. Obrigado. Fred, que tem um bom lugar. Todo mundo que fez ali pelo Nós do Morro e faz até hoje. E como que tá hoje o Nós no Morro? Cara? Então, nesse momento pandêmico que a gente está vivendo, realmente está difícil da gente estar mantendo, né? No momento, o Nós do Morro também não está com patrocínio. Então, para estar mantendo aula também é mais difícil. Mas a gente está sempre buscando não deixar o casarão ser esquecido. Então, a gente está fazendo oficinas, não é algo como era antigamente, né? Antigamente a gente tinha todas as salas lotadas ali de interpretação, a percussão, como a gente já falou aqui. Hoje em dia a gente está conseguindo ter a oficina através do Vidigal na Social, Vidiga na Social, Sim. Que é o projeto da Roberta Rodrigues junto com o Fábio. Robertinha Rodrigues. Isso Beijão, aí. querida. Minha irmã Zona, mamãe junto. Naia. E junto com o Fábio, uma galera do Vidigal ali que se move para estar fazendo algo acontecer em meio a essa pandemia e não deixar as crianças também, assim, ficarem loucas, Sim. né? Porque realmente, pra gente que já é adulto, tá vivendo isso pela primeira vez, tá sendo difícil. Imagina pra criança entender que tem que ficar em casa, que as coisas estão mais restritas e tudo mais. E aí você vê ali eles em meio à pandemia fazendo uma oficina acontecer ainda no Nós do Morro, que é a oficina de percussão, que acontece no Vidiga na Social. Quem é que tá lá na percussão? Você sabe? Cara, não sei te dizer, mas eu vou procurar saber. Eu também não sei. Mas já passaram nomes ali, o Wellington Soares já foi Soares, professor ali brabo. e deixou seu legado lá e deixou outras pessoas indo ali para estar fazendo o núcleo da percussão tá sempre ativo ali no Nós do Morro. Assim, independente das aulas de interpretação não estarem rolando, Sim. o núcleo está sempre ativo. Então, é o que está realmente ainda movendo ali o casarão do Nós do Morro, são essas oficinas de percussão. E a gente mexendo nossos pauzinhos e tentando ajudar o grupo cada vez mais, junto com um projeto lá do Sul, que me ajuda muito, que é desse projeto aqui que eu estou vestido, o projeto Cidades Invisíveis, que é um projeto muito interessante, que dá visibilidade às cidades que não têm visibilidade. Por isso o nome do projeto Cidades Invisíveis. Eles tentam chegar nos lugares onde é que realmente estão precisando de ter visibilidade, não só visibilidade, mas como uma ajuda de uma cesta básica, de gerar emprego, né, naquele local. E a gente está trazendo esse projeto agora para o Vidigal, para a sede do Nós do Morro. A gente vai usar a sede do Nós do Morro como espaço para estar fazendo algumas oficinas. Oficinas nessas qual a gente vai voltar para que gere empregos para dentro da comunidade. Então, a gente vai começar a de percussão já tem. A gente vai botar uma oficina de dança. Em breve, a gente quer botar de corte de costura e de pintura também, para a gente poder também trabalhar coisas que não foram ainda trabalhadas dentro da comunidade, né? Despertar, né? Exatamente, despertar. Você vê que lá dentro a gente tem um trabalho, uma sede do Vic Muniz, mas eu acho que não só o Vic Muniz tem que chegar lá e sim sair talentos de lá como o Vic Muniz, entendeu? E eu acho que é um pouco disso, a gente buscar dar informação onde a informação não chega, né? Então, e para ver o que sai, né? E para ver o que sai, exatamente. Então, o projeto Cidades Invisíveis tá vindo com essa parceria aí junto comigo e creio eu que no segundo semestre já de junho a gente já esteja organizando essas oficinas e dando continuidade e dando esse start aí para que o Nós do Morro não fique ali parado, porque é onde saiu isso que você falou, né? Onde saiu muitos talentos e muitas pessoas que... É importante, né? Porque deu visibilidade.
Nós Exatamente. do Morro deu visibilidade para muito artista, que hoje tá grandão, né? A gente sabe, conhece todo mundo. Exatamente. E eu ia te perguntar sobre isso. E essa galera que saiu dali? Como é que tá, assim, tão ali junto? Que eu vejo você, Roberta, vejo uma galera ali. E aí, como é que, assim, vocês já pensaram em juntar esse potencial? Porque é uma potência É a uma galera ali. potência. Junto, assim, pra poder estar fazendo. Eu sempre te vejo ali, cara. Queria te parabenizar, que tá sempre ganjado ali no social. Sim, na Cê verdade, Marcelo, muitas das vezes a gente nós já fizemos, né? Já nos unimos para estar fazendo isso acontecer, sendo que vidas corridas, né? Sim. E escolhas, né? Eu acho que a vida são feitas de escolhas. Quando você escolhe aquilo para você como verdadeiro mesmo, tá ligado? Eu falo porque eu faço por amor, sem querer retorno de nada, e sim porque Vidigal foi uma comunidade que me abraçou. Mais uma vez eu vou bater na tecla que é um lugar que eu não sou cria, mas sou tratado como se fosse cria pela humildade que eu cheguei, pela forma que eu sou lá dentro, de ser educado, de tratar todo mundo bem, sem diferença. Então, assim, eu tô lá e tô fazendo o meu, né? Tô fazendo o meu e buscando crescer com isso. E crescer com as pessoas que realmente estão dispostas a fazer igual. Então, independente de ser um ou outro, eu acho importante é você estar fazendo, né? Por mais que não seja assim, não precisa ser necessariamente a gente estar unido para estar fazendo. Se você está fazendo, isso já é importante, entende? Então, assim, eu vou continuar fazendo da forma que eu acredito que eu venho fazendo durante anos, que é o que o Nós do Morro me ensinou, que é multiplicar, que é fazer o que eu aprendi Sim. ser Importantíssimo. multiplicado para outras pessoas. Importantíssimo isso, cara. Fazer com amor, né? Não Fazer vale, com amor. Não vale estar ali fazendo, Exatamente. pô, porque quer like ou quer se Exato. promover em cima. O mais Exatamente. importante é fazer com amor, né, cara? E incrível, né, cara? O mundo já tá muito louco, Já né? tá por muito causa doido. desse lance de like, De de views seguidor, e de tal. views. Você vê aí uma galera deixando de ter a sua essência, né, cara? De perdendo a sua essência mesmo para estar vivendo esse momento que o mundo tá oferecendo. Eu tento não ficar vidrado muito nisso, né? De lance de, ganhei seguidor, perdi seguidor. Eu tento fazer o meu trabalho e através do meu trabalho eu vou ter esse reconhecimento, entende? Eu não fico, né, me autocobrando se eu tô tendo visibilidade ou não. Eu acho que é tudo no tempo de Deus e independente de você querer ter visibilidade ou não, você pode ter e ao mesmo tempo não saber administrar e acabar estragando aquilo tudo. Então, eu prefiro um degrau de cada vez e no tempo de Deus as coisas acontecem. Cada um no seu tempo. Exatamente. Né? E fazer. O que mais importa mesmo, cara, é fazer com amor, assim. Fazer as questões que a gente acredita, não perder a essência. Exatamente. Também não sou ninguém para estar aqui falando, porra, tem que fazer, sou algum. Mas eu costumo ter de exemplo nos meus amigos, nas pessoas próximas que estão fazendo, me espelhar nisso e procurar realmente fazer, cara, isso. E, pô, é um prazer estar te recebendo aqui no Legado. O prazer é todo Sabe meu. qual é, cara? Para poder contar um pouco disso, nosso programa chama Legado Podcast. E é importantíssimo a gente ter essa assinatura aqui no nosso programa, dar voz a esse conteúdo, entende, cara? É por isso que a gente está aqui conversando, pelo teu talento, pela sua busca, pela sua vontade de estar fazendo. Exatamente pelo isso. próximo. E aí, cara, você vê que você já atingiu uma carreira brilhante nos cinemas. Cara, esse meu amigo é brabo. Conta um pouco aí. Esses dias eu tava vendo, cara. Como diz os cria, brabão de pegar. Brabão de pegar, mano. Muito brabo de pegar. Cara, eu tava vendo... Pô, você já fez vários filmes. Sim. Várias atuações brilhantes. Sim. Né? Premiações. Esses dias eu tava vendo o Alemão. Mas você pode falar melhor aí desse lado, né? Qual foi você falou do teu primeiro filme aí, mas e daí, cara? Sim, na verdade, o Nós do Morro foi essa bagagem toda, né, que a gente tem Tudo até isso, hoje. cara. E quando eu entrei no Nós do Morro,
muita gente entrou e falou assim, e pensava, né? Nem falou, mas pensava assim, vou entrar no Nós do Morro, daqui a uma semana eu vou fazer um teste na Globo, vou fazer Malhação e tô bem. Sendo que esquece que, meu filho, propaganda enganosa isso, né? Golpe tá aí, cai quem quer. Não vai estudar não vai ficar focado ali pensando em crescer primeiramente como pessoa, para depois crescer como artista, para você ver se você vai conseguir. Não é sólido, né? Exatamente. E aí a gente galgou bastante ali no teatro, fizemos bastante peças de teatro pelo Nós do Morro, né? Até conhecer o mundo do cinema. Meu primeiro filme que eu fiz foi O Maior Amor do Mundo, que na verdade foi uma participação no filme do Cacá Diegues, que, por mais que tenha sido uma participação, trabalhar com essa figura que é um nome fortíssimo no cinema brasileiro, para mim foi incrível, só como experiência de estar ali, naquele set. Pô, já chegou assim, né, filho? Inesquecível, exatamente. Aí fiz essa participação no Maior Amor do Mundo, contracenei com o Silvio Guindani, que é um monstro também da arte cênica. E aí, depois que eu fiz esse filme do Kaká, foi muito mais a experiência de você entender posicionamento de câmera, o seu posicionamento, saber quando o foco está em você, quando o plano está aberto. Então, assim, foi muito mais essa experiência, né? Mas, assim, ter essa experiência de saber o que é uma cinquentinha, uma 125 e tudo mais, demorou um tempo. Eu fiz o Maior Amor do Mundo, aí depois, logo em seguida, eu fui chamado para fazer uma participação no Tropa de Elite 1, que é uma cena também muito forte, que é a cena do pneu lá do X9, sim, né? Que queima o cara lá no pneu. Depois eu fiz o Polaroides Urbanas, do Miguel Falabella, que é uma comédia. E logo em seguida eu fui fazer o 400 contra 1, que foi meu primeiro filme realmente de um personagem, né? Que eu tinha um personagem ali desde o início do filme até mais ou menos no final. E foi ali que realmente a gente aprendeu a fazer cinema. Cara, eu queria te perguntar assim, roteiro. Ficava tudo ali no roteiro, alguma coisa estava ali inserido em você que se adaptar? Pode dar, Então... sem passar pano. Sem passar pano. Então, cara, a galera do Nós do Morro é tida como uma galera do improviso, né? Improviso. A gente tem esse lado do improviso muito forte, assim, com os atores do Nós do Morro. Até é engraçado falar isso, porque eu não vejo um ator do Nós do Morro que leva ali na risca o texto, né? Tá sempre botando aquele caquinho, tá sempre... Aquela assinaturinha ali no momento, vou colocar aqui. E que fica muito bom, né, por sinal. E que fica muito bom, por sinal, né? A gente tenta passar a mesma coisa que o diretor tá pedindo, mas sendo que botaram um pouco na nossa linguagem, né? Se precisar de gíria, a gente bota gíria. Se precisar de colocar algo que o público vai se identificar mais com aquela palavra, a gente expressa aquela palavra, entendeu? Porque tem essa troca, né? Às vezes ele não tá muito pelo máximo de pesquisa e tal, mas a vida da realidade ali, ele não teve essa vivência. Total. A gente já pegou muito texto, né? Não que seja do roteirista, e sim isso que você falou, né? Às vezes não foi a fundo na história, no como para passar aquilo ali, mas tá querendo passar. Então... acaba que muita coisa às vezes fica engessado ali, uma fala ou outra. E, pô, já salvamos muitos filmes assim. Já, né? Já salvaram alguns filmes, né? Chega, como que eu vou fazer isso? Isso nunca ia acontecer na realidade, né? No 400 contra 1 mesmo aconteceu algo assim. O diretor hoje em dia é amigo pessoal, né? O Caco Souza. Foi o mesmo diretor do Faixa Preta, que a gente vai falar também sobre o filme. E eu lembro que na época chegou eu... e era pra ser Seu Jorge e Babu, os personagens. E aí, Seu Jorge, na época, tava com outro compromisso, Babu também. E aí, chamaram eu e o Jonathan Azevedo, o Neg. E aí, falaram, vocês vão passar 3 semanas em Curitiba pra gravar lá e tudo mais. A princípio, era só isso, né? Quando a gente chegou no local lá, que a gente ficou numa estância e tudo mais... quando a gente chegou no local que a gente conheceu o diretor... a primeira coisa que o diretor falou, cara, tô com um problema aqui que vocês têm que me ajudar a resolver. A gente, cara, sério? Fala aí, solta aí a bomba. Aí ele, não, porque
tem alguns nomes aqui de alguns personagens que ainda estão vivos ou então não tive essa liberação para estar usando o nome. Então, assim, cara, eu sou leigo em apelido e tudo mais. Vocês que têm essa proximidade ali, tem como vocês me ajudarem a escrever uma relação de apelidos ali que eu possa estar vindo a substituir esses nomes e tudo mais? Então a gente já chegou no 400 contra 1 nessa função de trazer apelidos para os personagens e tudo mais. Aí eu lembro que eu e Neg fizemos uma lista com 50 apelidos assim, ele escolheu uns 15. E dali a gente ganhou o diretor, não só ganhou o diretor, como ele deu abertura pra gente estar opinando mais. Pô, troca maneira, ali cara. no filme, né? E aí, de 3 semanas, a gente rodou 3 meses, praticamente, de filme. Rodamos o filme praticamente todo. Era uma participação, a gente ia fazer só a parte ali da cadeia. Acabou que a gente fez toda, né? Ilha Grande, Geral. os assaltos, geral. E o diretor realmente foi dando esse espaço pra gente através dessa troca, e ele viu que a gente realmente chegou para somar no produto dele e nos deu esse presente. 400 contra 1 pra gente foi o marco ali. Foi quando a gente realmente teve essa visibilidade no cinema brasileiro. Filmaço. Foi o primeiro filme que tu teve ali a pré-estreia ali, tu sentou, ternozinho, pá, entendeu? Esse momento é mágico, né? Pô, Conquistado com a arte, esse né? momento é maravilhoso. Mas você ali. falou do Babu, do seu Jorge, né? Exatamente. E vocês entraram ali, porra, Jonathan Azevedo e Jefferson Brasil, né? Exatamente. Que dupla, né, cara? Vocês são demais, mano. Vocês são demais, sempre representaram na cena brasileira, tanto na música, na arte, Sim. interpretando no cinema. E aí, cara, teve essa questão de você conseguir colocar algo ali pro diretor, né? E logo na sequência vocês foram chamados para outros trabalhos. Exatamente. Assim, Marcelão, é uma parada que Papai do Céu abençoa muito, que todo trabalho que a gente vai fazer, a gente não só se entrega, faz com verdade e dá o nosso melhor, como a gente tenta ser a gente, né, mano? Sim. Não fugir do que a gente é, e acaba que a gente conquista não só o elenco, como direção, produção, faxina, tudo, e realmente pra gente o que é mais motivador é isso. É você não só fazer um bom trabalho, sim deixar o seu legado né? ali naquele momento. E a maioria dos trabalhos que eu vinha fazer, o diretor virava amigo, a gente mantinha esse contato e logo em seguida a gente vinha fazer outro trabalho. Aconteceu isso com 400 contra 1. Aconteceu isso logo em seguida que eu fiz... Esse foi o primeiro filme que vocês sentaram ali e tiveram essa experiência de premiação, né? De premiação, Terninho ali, de aquela coisinha. terno, entrevista e tudo Nossa, mais. que demais, mano. Exatamente. É aquele primeiro frio na barriga ali, parece que tu tá entrando na coxia ali, tá atrás da coxia para entrar para fazer o espetáculo. É esse mesmo frio que você sente ali nesse momento, né? E é uma conquista muito grande pra gente, né? Sim. A gente tá falando aí da minha carreira, você vir da Zona Norte, ir galgando aos poucos e conhecendo, e até chegar no tapete vermelho ali. Nossa. E poder estar mostrando o seu trabalho, estar com a sua família ali do lado na pré-estreia, mostrando um pouco da sua arte, um pouco do seu trabalho, é gratificante demais. É coisa só agradecer a Deus. E aí, sempre aconteceu isso na minha vida. Eu trabalhei no 400 contra 1, logo em seguida eu fui fazer um filme chamado Boca, que conta a história da Boca do Lixo, lá em São Paulo, né? Que, na verdade, conta a história do Hirohito de Moraes Joanides, que foi um dos primeiros narcotraficantes de São Paulo, que ele tinha prostíbulos em São Paulo, na década de 69 ali, e através dos prostíbulos dele ele fazia essa renda do narcotráfico acontecer ali também. E o Daniel de Oliveira, que faz o Hirohito de Moraes, e eu faço o rival dele, que é o Nelsinho, que é um cara também dono de prostíbulo, que no início ele ajuda ali, né? Tá no trâmite ali do narcotráfico com o personagem do Daniel. E logo em seguida ele cresce o olho no meu prostíbulo, nas minhas paradas. E tenta... Queria suas meninas. E queria minhas meninas. Eu falei, não pode. Minhas meninas não pode.
E aí a gente gera esse conflito de personagens. Ele tenta roubar meu prostíbulo, não consegue, ele é preso. Aí quando ele é preso, eu vou, dou ataque no prostíbulo dele e me meto a porrada na mulher dele. Na época era algo comum, né? Isso acontecer, essa violência contra a mulher. E isso, infelizmente, né? Isso também retrata no filme, né? Isso é algo que, se a gente for ver, os filmes de antigamente retratam muito essa violência ainda, né? Que é algo estrutural que a gente está cada vez mais quebrando. Graças a Deus. Graças a Deus, mas a gente vê que ainda tem muita coisa aí velada ali, né? Que a gente não consegue enxergar. Então, esse lado da mulher, a gente precisa cada vez mais estar focado e se reeducando, né? Tá realmente, porque a gente tem esse lado machista muito com a gente, Sim, né, né? mano? E não é de hoje, assim, tipo, a gente tá... Eu mesmo tô me reinventando, eu tenho uma filha mulher, eu cada dia aprendo com ela, mas, assim, a gente sabe o quanto a gente foi criado esse lado machista de muitas coisas e hoje em dia a gente tá podendo ser uma outra pessoa e tá podendo aprender, é muito importante. Ter essa consciência que todo mundo fala, né? Exatamente. Que foi isso é enraizado e tal, mas todo mundo tem a capacidade de olhar, entender, não ter o poder de fala, mas entender realmente o lado da mulher que sempre existiu, né? Elas são as guerreiras, rainhas, que seríamos de nós, Exatamente. sem as mulheres, e ter esse respeito mútuo, né? Com certeza. E isso é importantíssimo, a gente está falando aqui. Você estava falando da cena do prostíbulo. Exatamente, a gente está do falando aqui personagem. de um personagem, mas a gente tem essa consciência, esse discernimento. Né? E por que eu bati nessa tecla? Porque esse personagem que eu fiz, o Nelsinho, é um personagem bem agressivo. Sim. Ainda mais naquela época que a gente está falando. A gente está falando aí de 69. E é complicado interpretar isso também, né, muito cara? complicado. Aí hoje em dia, quando passa, ou então alguém me manda e fala, pô, essa cena aqui você realmente... Você recebe isso, né? Pô, bastante, cara. Essa cena aqui, cara, olha, tu tá com sangue nos olhos, tu tá... Que verdade e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, você fica triste de saber que você teve que interpretar aquela situação ali. Você recebeu algum repúdio, assim, alguma parada de negativo, assim, tipo, porra, esse cara, por que você fez esse papel? Cara, eu já recebi, não negativo, mas conforme a gente vai fazendo esses personagens, Sim. estereótipos, que vão nos dando, né, no decorrer da nossa carreira, que é esse personagem de bandido, ou então de escravo, empregada doméstica, e outros, assim, que a gente não precisa estar falando, a gente já sabe, realmente, não só de fora, mas como meus próprios filhos já viraram para mim e falaram, pô, pai, mas tá sempre fazendo personagem de bandido. E aí eu comecei a ver que, por mais que eu tivesse de colocar o pão e o leite dentro de casa, eu teria que começar a peitar e negar certos tipos de trabalho também para eu poder me valorizar. Entende, Marcelo? Mostrar que sabe fazer outras coisas. Exatamente, até porque a gente vem do teatro do Nós do Morro, no qual a gente aprendeu a interpretar de tudo, né, irmão? Assim, eu sei que o Cidade de Deus deu uma visibilidade muito forte pros atores e atrizes do Nós do Morro de fazer esse tipo de trabalho, né? Essa vertente do Favela Movie, que a gente diz como Favela Movie, e surgiram outros diversos Favela Movie depois do Cidade de Deus, mas que eles ficaram taxando a gente só como aquilo ali. Então a gente teve que realmente começar a negar certos personagens para começar a entender que a gente pode fazer sim um doutor, que a gente pode fazer sim um advogado, que a gente pode fazer um médico, que a gente pode fazer personagens que realmente não estão acostumados a ver o negro naquela posição. Então eu comecei a enxergar isso, já enxergava isso, mas por ter que sustentar 2 crianças, às vezes era muito difícil você dizer não para um trabalho.
assim que surgia, você tinha que aceitar. Mas, graças a Deus, a gente sempre fez com muita verdade. Então, a gente sempre teve esse retorno. De tipo, caramba, mano, aquele personagem lá, próprio do Alemão mesmo, Senegal, um personagem muito forte. Ele é ali um coadjuvante, né? Não, muito legal o Alemão. Falar do Alemão é muito legal. Cara, é interpretar, é a entrega da arte. Exatamente. E não é qualquer um que vai fazer aquela peça, aquele momento ali de interpretar. Precisa, sim, de ter talento e competência. Total. Mas é aquilo, né, cara? Muito estudo, muita dedicação à arte. E realmente existe essa possibilidade de estar fazendo outros personagens. Esses dias eu tava vendo o Alemão, né? Isso aí. Tá lá com No o Kyle Netflix. Hammer, Netflix, né? Isso aí. Desculpa. Você tá lá, cara, porra, Exatamente. com toda a sua estrutura, com toda a sua confiança, mostrando a arte ali na tela. Como que foi fazer isso ali do lado? Pô, Caio Raymond, você, a rapaziada da pesada, fazendo um filme ali. Fala Sim. um pouco desse... Então, na verdade, eu só para explicar também um pouco aí pra galera que tá assistindo, eu vim da vertente do teatro, né, do Nós do Morro, e trabalhei a vida toda com cinema. Tipo, o tempo que eu tenho de teatro, de arte, eu trabalhei muito mais com cinema do que com novela. Fiz 2 novelas só na minha vida. Sim. Fiz uma na Record, Dona Xepa, e fiz Bom Sucesso. E a vertente do cinema, ela me encanta. Quando eu conheci o cinema, primeira vez que eu estava falando com você no filme do Cacá Jags, eu fiquei encantado. A forma que trabalha, a entrega do personagem é diferente, você tem que realmente... A novela, assim, você tem que estudar o personagem, você tem que fazer um personagem, sim, mas muitas das vezes é algo mais mecânico ali, né? Que você tem uma direção e tudo mais. O cinema, não, você tem que se aprofundar no personagem muito. Às vezes você tem que fazer um laboratório, você tem que fazer uma pesquisa. Nossa. Dependendo se o personagem ainda for vivo, você tem que estar vindo a conhecer, a conversar, a ter essa proximidade, né? Se for alguém que já não esteja mais com a gente, você tem que buscar... Esse laboratório. A ter esse laboratório, né? De como foi a vida dessa pessoa. Então, assim, o cinema me encanta muito por ter essas vertentes. Então, quando eu vim fazer o Alemão, eu já não tinha muita bagagem, mas eu já estava por dentro do cinema. Eu cheguei no Alemão nos 45 do segundo tempo, né, cara? Eu estava ali fazendo teatro, Nós do Morro, tudo mais... O filme já estava acontecendo, as oficinas já estavam acontecendo, sendo que tinha esse personagem do Senegal, que na verdade quem ia fazer era o MC Smith, sendo que o Smith, ele estava vindo a começar a fazer teatro naquele momento do Alemão e tudo mais, e o diretor, na época, ele viu que ele precisava de alguém que já tivesse uma bagagem, que já dominasse ali um pouco de câmera, um pouco de luz e tudo mais, para que o trabalho andasse, porque o Cauã já vinha com essa bagagem e tudo mais. E aí ele conversou com o Smith na época, falou com o Smith entendeu. E aí deu um personagem pro Smith também, sendo que o personagem do Senegal ficou em aberto, aí fizeram um teste para esse personagem do Senegal. E aí eu fui fazer, mas sendo que eu já fui fazer, os caras já estavam na oficina da preparação do filme. E aí o meu teste foi meio que já uma preparação. O diretor fez uma cena ali e falou, ele tá querendo entrar pro tráfico com vocês e tudo mais, sendo que o dono do morro é afim da irmã dele. E ele não vai dar mole do dono do morro pegar a irmã dele, por mais que ele queira entrar no tráfico. E aí o Cauã meio que ficava pedindo pra eu desenrolar a minha irmã pra ele. E eu ali, tipo, na minha postura, né, do personagem, claro, falando, mano, se tu é brabo mesmo, tu não é dono do morro, desenrola ela, pá. E eu acho que essa frieza, esse tempo que eu tive, tudo mais, foi o que encantou o diretor, e ele falou assim, é você, cara. É você que eu preciso para estar fazendo o enredo acontecer aqui junto com o Cauã. Mas ele teve o Marquinhos Sorriso também, e né? aí teve o Marquinhos Sorriso, que já estava no elenco também, que foi o cara que me indicou
pra tá bacana. vindo fazer o teste. Que bacana. Não podemos esquecer disso. Marco Sorriso. Marquinhos Sorriso trabalhou com a gente lá, o Ponto de Equilíbrio Nós também. por nós. Nós por nós, irmão. Tira isso uma que eu tô onda. falando. Tu é brabo também. Irmão, vou fazer o horário. Agora é o momento do merchan. Alô, quem chega no legado não sai com a mão vazia. Edifier Caraca, presenteando aqui Jefferson Brasil, irmão. Vai achando. Ó, tá na mão do cara, hein? Esquece, hein? Esse Não é aqui, qualquer programa que faz isso não, hein? Esse aqui Botar vai- o fone no cara. esse aqui vai ser pra escutar as faixas do EP. Do EP que tá vindo aí, que já é sucesso. Agradecer a Edify, a Everton, a todos que estão acreditando no Legado Podcast. Valeu, rapaziada. Valeu, rapaziada. Muito obrigado aí. Muito obrigado. Cara, eu vou te fazer a pergunta do programa. Aliás, vou te fazer essa pergunta agora, mas a gente ainda vai falar do filme novo. Boa. Qual o legado que você quer deixar, irmão? Pô, o legado que eu quero deixar é de muita esperança, né? Primeiramente, porque eu tenho 2 filhos e eu sei o quanto é difícil a gente estar lutando todo dia ali para estar colocando uma comida dentro de casa, para estar se reinventando nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, dessa loucura toda que o mundo está vivendo. Eu acho que o mais importante do legado, para mim, é você nunca deixar de ser você e nunca deixar a sua essência de lado. Então, o legado que eu quero deixar é de muita humildade, de muito respeito ao próximo, entendeu? E saber que, independente da nossa caminhada, a gente não consegue nada sozinho. Então, é sempre olhando o próximo como irmão, enxergando que se você está passando por uma situação difícil, tem uma pessoa que vai estar passando por uma situação muito mais difícil que a sua. Então, é sempre agradecer a Deus por estar com saúde, por estar podendo dar continuidade ao meu trabalho, à minha carreira como ator, como músico e como multiplicador da arte. Então, assim, esse é o verdadeiro legado que eu quero deixar, entendeu? Isso é muito bacana, cara. Você falou tudo aí. Essa humildade, né? Dar continuidade ao que os mais velhos, né? Exatamente. Fizeram por nós, porque se a gente tá aqui hoje, tiveram diversos que abriram a porta Eu acho para assim, que tivesse esse Marcelão, entendimento. eu acho assim, Marcelão, nossos ancestrais já fizeram Exatamente. bastante, já lutaram bastante, e eu acho que é um legado que não pode ser esquecido que eles fizeram, entendeu? E quando eu venho lançando esse meu EP, Preto X, de onde eu venho tem mais, é exatamente para passar um pouco disso, que não pode ser esquecido toda a luta, toda, entre aspas, a revolta, né? Que eles tinham como revolta, mas não era revolta, era uma maneira da gente expressar e lutar por igualdade. Então aí não podemos esquecer, né? Exatamente, irmão. Os caras e mulheres incríveis, negros e negras que fizeram pra gente estar aqui hoje trocando a Com ideia, certeza, se vestindo bem. Claro, pô. Foi derramado muito sangue, foi feita muita maldade com os nossos pra gente estar hoje em dia aqui. Então isso aí é algo que a gente não pode esquecer e é um legado que não pode ser esquecido jamais. Jamais, irmão. Jamais. Estamos na luta. Teve agora em São Paulo fazendo clipe com Felp, né, meu compadre? Tá atacando nas 11, né? Bravo, É meu. isso aí. Como é que foi essa experiência, cara? Pô, na verdade a gente já conhece a rapaziada há um tempo, né? Mano, Felp é 100%. 100%, né, rapaziada ali do Esquece, Felp, Batista. Medellín, geral. Exatamente, a WC. galera do Medellín, WC. Mas esse convite veio através do diretor Eduardo Ferro, que é o irmãozão, que ele começou com a gente lá no filme Faixa Preta, que a gente já vai falar sobre esse filme. Sim. Ele começou como produtor executivo lá e ele viu algumas cenas minhas, né, do filme, do Faixa Preta, e gostou muito da minha forma de expressar, né, da minha expressão. E veio a me convidar, ele falou que estava vindo a fazer esse clipe do Felp e tudo mais, que era um clipe que ia ser voltado só para a expressão, para o corpo. E ele falou, cara, teu olhar é muito forte, marcante, eu queria muito que você somasse aqui nesse clipe.
E, mais uma vez, voltando, o clipe fala de uma história de um cara que foi preso injustamente, estava no lugar errado, na hora errada, com a amizade errada, e ficou preso 27 anos, e depois de 27 anos ele sai da cadeia e fica naquele receio de como ele vai ser recebido na comunidade dele de novo. Mas graças a Deus, ele tem todo o apoio, todo o amor da família. Fundamental, né? Que realmente faz ele se impressionar e entender realmente aquilo que a gente falou, né? Os verdadeiros valores da vida, que é realmente quando a gente precisa, os únicos que estão do nosso lado são nossa família, são quem realmente sabe da tua luta, sabe da tua personalidade, quem você é. E quando eu aceitei para fazer esse clipe, Marcelão, eu pensei em muita coisa, né? Porque a gente é convidado para fazer diversos Sim. trabalhos e clipes também. Alguns a gente já começou a negar por esse lance do estereótipo, da gente poder expressar outros tipos de personagem. Mas esse daí me tocou muito, porque por mais que ele seja um ex-presidiário, ele fala a história de muitos brasileiros, de muitos irmãos aqui, inclusive de um irmão nosso que está preso até hoje, Gustavo Nobre. E quando eu recebi esse roteiro com essa história, a primeira pessoa que veio na mente foi o Gustavo. E eu falei, cara, essa história precisa ser contada, essa história precisa... Acontece com diversos brasileiros, diversas pessoas, né? Exatamente. E eu falei, eu quero também ser o percussor de dar visibilidade a essa história. E quando vierem falar do clipe, em entrevista e tudo mais, eu poder expressar que existem pessoas que estão presas injustamente, sem ter feito nada. Um deles é nosso irmão Gustavo Nobre, que já está aí há mais de 9 meses preso. A gente tentando, da melhor forma, ajudar e mostrar que ele é inocente, mas a gente sabe como é a justiça brasileira. Eles preferem prender trabalhador e soltar bandido. Falar do Gustavo Nobre é uma pessoa que sempre esteve conosco, que tem uma família brilhante, uma pessoa de um caráter brilhante, meu amigo pessoal, amigo do Jefferson e de diversos outros. Diversos. Trabalha com arte, com música, produção. Esse momento está em momento de cárcere. É muito triste lembrar de todos os dias que ele está sofrendo isso lá dentro. Por uma foto. Exatamente. Foi julgado por uma foto de Facebook. Uma pessoa de um caráter, uma integridade. Eu tenho que falar isso. Que bom que você falou isso. Ele é um amigo que saía comigo direto. Estava em todos os lugares comigo. Com todos nós. Com todos nós. Conheço a mãe. Sei com quem ele trabalha, todo mundo sabe com quem ele trabalha. Todo mundo. E tá com a gente desde a época do Melanina, né? Tá há muitos anos, é um carioca, um bom vivan, respeitador. Te amo, irmão. Educado. Te amamos. Estamos todos aqui na torcida. Estamos aqui na torcida. E lutando para que você saia daí. Esse julgamento que tá vindo aí, certo? Vamos acreditar em Deus, em primeiro lugar. Sempre. E é isso. Te amamos, irmão. Te amamos, irmão. Forte beijo aí, força para você força e pra sua você, família. Irmão. Então foi um pouco disso, Marcelão. Quando veio essa história, já me veio o Gustavo na cabeça e eu pensei assim, cara, como meu amigo, quando sair lá de dentro, vai sair pensando o quê? Será que ele vai sair pensando dessa mesma forma, de que as pessoas não vão abraçar ele? Não, pelo contrário, estamos todos aqui esperando ele. Estamos te esperando, irmão, para te receber aqui, irmão. Exatamente. E mexeu muito comigo essa história. Quando eu recebi esse roteiro, mexeu muito comigo eu poder estar expressando isso. E o Felpe tá vindo com uma música incrível chamada Fênix, que é Ressurgindo das Cinzas, né? E com um clipe maravilhoso também, com a direção do Eduardo Ferro, que também roteirizou essa história. Parabenizar ele por essa história incrível aí que ele roteirizou e que a gente tem que cada vez mais fazer esse tipo de produto, entendeu, Marcelo? Eu acredito que esses produtos realmente vão dar visibilidade a coisas que as pessoas deixam cair no esquecimento muito fácil, porque se não for família ou amigo muito próximo, poucas pessoas lembram do Gustavo Nobre. Exatamente. E de outros, né?
que assim, até há pouco tempo eu vi uma entrevista no Fantástico que não é só com o Gustavo. Não é. Eu vi um caso também que o cara tem que estar tirando foto toda vez que ele sai, o lugar que ele tá, para se a polícia parar ele, ele poder comprovar que ele estava naquele lugar, para não ser preso mais uma vez. Então, assim, realmente é uma injustiça enorme que acontece no nosso Brasil. E aí esse clipe, que já deve sair aí, acho que daqui a 2 semanas, que tá incrível. Eu fui para São Paulo, fiz esse clipe e logo quando eu voltei, eu já voltei numa função que agora além de ator e músico, a gente é atleta, né, mano? Competidor. Então, essa história é interessante, que eu também já competi muito. Você é casca grossa. Eu já competi muito. E quando eu fiquei sabendo que você estava participando do Tererê, irmão, do filme do Tererê, irmão, representar o que foi a história desse cara que, pô, marca até hoje, é um grande atleta. Sim. Tem uma importância enorme na vida de diversas pessoas. Me influenciou bastante também. Casca grossíssima. Como é que foi interpretar o Tererê, né, mano? Vai sair o filme do Tererê e você é o cara que tá ali. Fala pra gente. Sim, então, irmão, vou falar. Primeiramente, só para a gente entender o lance da... Não é nem coincidência, eu acho que é o legado que você deixa no trabalho, né? Pode crer. Eu fiz o 400 contra 1, e aí quando eu fiz o Boca do Lixo, que foi outro diretor, o Flávio Frederico, que também virou meu amigo, todos os diretores que eu trabalhei nessa época, eu vinha trabalhar depois de 2, 3 anos. O Flávio Federico, eu fiz o Assalto na Paulista, que é um filme que tá para estrear ainda, que é uma história real que aconteceu numa agência bancária lá em São Paulo, um assalto que teve uma agência do Itaú, numa ocasião no qual tudo que tava ali, né, de valor não era penhorado e tudo mais, e a pessoa que trabalhava ali dentro meio que... Enfim, vai rolar esse filme, história real, Assalto na Paulista, vai ser praticamente o La Casa de Papel do Brasil. E aí eu trabalhei com o Flávio Federico no Boca do Lixo, e logo em seguida eu vim trabalhar com ele no Assalto Paulista. Trabalhei com o Afonso Apoiar, que foi no filme do Aldo, Mais Forte que o Mundo. Depois vim trabalhar com ele na série Ilha de Ferro, que está disponível no Globoplay, 1ª e 2ª temporada. E com o Caco Souza, que eu trabalhei no 400 contra 1, que a gente estava falando. Depois de 10 anos, a gente veio trabalhar no filme Faixa Preta. Ele é o diretor do Faixa Preta também. O nome do filme é Faixa Preta. Exatamente. A verdadeira história de Fernando Tererê. Fernando Tererê. E aí, quando ele pegou esse roteiro em mãos, o Caco já me ligou, né? Falando, Jota, eu vou aí pro Rio, vou fazer um filme de um Faixa Preta, jiu-jiteiro do Cantagalo, e eu não conhecia muito a história do Tererê, né? Já tinha ouvido falar, mas não fui a fundo ali na história dele. E quando o Caco me passou o roteiro, que eu fui lendo, que eu fui vendo, eu falei, cara, que história incrível, que vem de dentro da comunidade, enaltecendo o nosso povo preto como vencedor e que precisa ser contada, né? Mais uma história. E aí, na época, ele me pediu ajuda com o próprio elenco, né, do filme. Ele queria que eu ajudasse alguém ali para estar fazendo o personagem do Tererê. Enfim, depois de um mês, ele nessa procura, nessa busca, ele conseguiu. E aí já veio me fazer o convite para eu fazer o Leandro Martins, o Leo, que é o primo do Tererê, né? Que no filme ali... Não dando spoiler, mas já dando, é o cara que ajuda na superação do Tererê, né? Quando ele tá ali meio que desacreditado da vida, sem esperança, sempre vou bater na tecla, é a família que vai estar ali te dando apoio, te dando força. Então, sempre. O primo Leandro Martins, na época, já faixa preta, ele resgata o Fernando Tererê e mostra para ele que o caminho do jiu-jitsu ainda é o caminho dele e faz ele se superar aí depois de 9 anos aí
sem esperança de vida. História linda, né, irmão? História linda. E participar desse filme, conhecer o mestre, né? Quando eu conheci o Tererê, assim, nas preparações do filme, que eu pisei no tatame, a primeira vez, assim, com muita seriedade, né? Por mais que sabendo que ia fazer um personagem, que poderia só ser um leque de opções ali para mim, mas eu entrei com tanta seriedade e determinação que quando eu vi, eu já estava muito envolvido na arte Inserido suave, ali né? na arte Inserido, Eu acho que já estava no sangue, no coração, só despertava, só Faltava o despertar, né, cara? Exatamente. E vendo esse legado que o Tererê deixou, né, cara? Eu acho que se não foi o primeiro, foi um dos primeiros a trazer essa realidade do jiu-jitsu para as comunidades, para a favela ali do Cantagalo. Importantíssimo. Saiu da comunidade, foi na pista buscar essa informação, que na época jiu-jitsu era um esporte muito mais para classe alta, né? E ele foi ali, buscou essa informação e levou para a comunidade. É um pouco disso que a gente acredita, né? Nesses multiplicadores que vão ali e fazem cada vez mais pela sua comunidade. O Tererê, o Tererê foi esse cara, né? Pro Galo. Ele realmente transformou vidas ali. Alunos dele, os primeiros alunos dele, como Alan Finfou, sim, hoje em dia grandes campeões, faixa preta nomeado aí. O próprio Leandro Martins, o primo dele, dá aula em Dubai para as Forças Armadas do Exército. Então, assim, realmente você vê que o cara não fez só pela vida dele, como fez pelos próximos, né? Que estavam ali com ele. Então, é uma pessoa, é um ícone, né? Pode-se dizer que realmente a palavra dele é um mestre, né? Na arte suave, na arte da vida. E conhecer essa equipe também, que a gente gravou no momento da pandemia, graças a Deus, o filme, a gente conseguiu gravar tudo, sem ninguém ser contagiado, sem ninguém passar por esse tipo de preocupação, mas, assim, toda a equipe muito entregue a fazer um filme pela história do Tererê, né? Todo mundo que via, que lia a história, falava, cara, isso tem que ser contado, vamos fazer. Então, acho que foi um filme feito com muito amor, com muito carinho. Acho que a galera vai gostar muito. A rapaziada do jiu-jitsu. Nossa. Orelha estourada, tatuada. Pode ter certeza que vai chegar no cinema, vai cair uma lágrima, porque não tem como, né? Eu acho que quem conhece o Tererê sabe bem do que eu tô falando. E pro mundo do jiu-jitsu, do esporte também vai ser, acho que uma visibilidade muito grande. Não só o filme do Tererê, eu acho que estão para vir outros filmes aí que vão falar sobre jiu-jitsu também. Até do própria Família Gracie, eu acho que já tá para acontecer também. Né? Mas o Faixa Preta foi esse start, foi o primeiro, assim, né, a acontecer. E pisar no tatame, depois de ter conhecido a capoeira, a gente vai voltar lá no início da nossa entrevista. Pô, eu tenho 15 anos de capoeira, de dança, e hoje em dia, eu, pai, tendo várias funções para fazer, eu me desafiar a ser um competidor, porque para mim ali eu ia fazer a oficina, né? Lógico que a gente ia fazer uma preparação para fazer um faixa preta, então era uma preparação muito rígida. A gente tinha que realmente aprender as posições, aprender a respirar, porque Sim. um faixa preta ele não tem essa respiração ofegante. Eu sou um mero faixa branca, né? Então eu tive que realmente entrar nesse personagem do faixa preta e aprender técnica, aprender a pegada na lapela direito, não pode dar mole. Então, assim, realmente esse despertar de fazer um faixa preta, acho que foi o que me despertou a estar continuando no jiu-jitsu e a virar competidor. E sem contar nos mestres, né? Não só o Tererê, mas os mestres que tocam o projeto ali para ele, o mestre Birrinho, o professor Buda, que é um cara que é fundamental ali, que mostra pra gente a cada dia que com determinação, com foco, e ele tem a palavra que é sempre ativo, né? Se você estiver sempre ativo, você vai estar conquistando, você vai estar conseguindo
buscar suas vitórias, buscar seu legado. Então, assim, o jiu-jitsu, no momento da pandemia, ele me ajudou muito com a saúde mental também. Eu pude realmente estar focando em algo que me faz bem. Depositando uma energia, né? Exatamente. E que tá fazendo bem para minha saúde mental. E a gente entra naquele assunto, né? De desmistificar, quebrar esse estereótipo, né? Total, total. Do que fazia e numa linda Total. interpretação de um grande atleta que fez muito, né? Cara? Exatamente. E faz, né? E quando você faz um filme como Faixa Preta, com um elenco de 90% sendo negro, protagonista, você já vê uma diferença aí, né? Você já vê que... A história é linda, né, irmão? Que as coisas vão mudar, as coisas estão mudando. Superação. E temos como protagonista, fazendo o Fernando Tererê, meu queridíssimo irmão Rafael Lugan, brabo demais, que tá aí, já foi indicado 2 vezes ao Emmy como melhor ator na série Impuros e fez um excelente trabalho também como Fernando Tererê. Então vocês podem aguardar aí que ano que vem, lá para fevereiro, que a gente já espera que tudo esteja mais tranquilo para a gente estar podendo estrear nas telonas aí dos cinemas o Faixa Preta, o filme. E com um elenco maravilhoso, né? Não só o Rafael Lugan, como o Luiz Mendes, Isabel Filardes. Alô, Luiz Mendes. Tamo junto, Luiz. Meu preto. Meu preto. Tu é sagaz demais, irmão. Então, assim, um elenco maravilhoso. O Luiz Otávio também, que fez Buscapé na Cidade de Deus. E tá podendo fazer parte desse elenco, desse movimento. É gratificante. É gratificante demais. Tá podendo contar uma história da comunidade, de superação. E sem estar pegando em arma, sem estar fazendo aquele estereótipo. É gratificante demais. E é isso que a gente espera daqui para frente, que os trabalhos possam crescer cada vez mais para a nossa população negra, que a gente possa estar fazendo qualquer tipo de personagem. Somos capazes de tudo. É isso, irmão. É isso, irmão. Terminando aqui mais um Legado Podcast, com a presença mais que especial de Jefferson Brasil. Irmão, foi um prazer trocar ideia contigo. Já tava morrendo de saudade, porque tu é meu parceiro antigo de várias empreitadas, com a arte. Prazer foi de todo levar meu, o melhor. irmão. E estamos mais um momento aqui. Você sabe que eu sou teu fã. Pô, somos, né? Não, eu sou teu fã também. Não só pelo seu trabalho, pela sua pessoa. Assim, já fui em inúmeros e diversos shows do Ponto. E já trabalhamos junto. Sei do seu potencial, do seu talento. Queria agradecer a todo mundo aí também que está acompanhando o Legado Podcast, que está incluído aqui para que isso aconteça de verdade, com coração, com amor e carinho. E pode ter certeza que esse legado aqui que vocês estão deixando também, irmão, vai ser para a vida. É isso aí. E eu estou muito feliz e muito obrigado pelo convite de estar podendo fazer parte desse legado aí. Tamo junto, irmão. Foi um prazer te receber, meu compadre. Tamo junto. Tei. E a parada é o seguinte, hein? Muita coisa boa para vir. Nós por nós mesmo. Cada vez mais buscando dos nossos ancestrais resgatar o melhor, e uma das coisas que eles tinham de melhor era a união. Então o que a gente está fazendo aqui é manter a união com todo respeito, amor e carinho. Beleza, galera? Vamos que vamos. Vamos. Legado Podcast, muita paz, muito amor. Muita paz, muito amor.